Sintam-se cumprimentados mais uma vez. Trago um assunto que acho ser pertinente para partilhar. O assunto é sofrimento. Cada amigo aí pode se subscrever, pode deixar o like, mas também pode partilhar. Sofrimento. Eu tinha uma pergunta insuperável. Eu perguntava sempre assim, a mim mesmo e aos outros. Por que é que os homens sofrem? Por que é que as pessoas sofrem? Qual seria o sentido do sofrimento? Qual seria a importância de um homem sofrer? Eu não compreendia por que o homem sofre. Graças a alguns oradores, mas também a Sagrada Escritura e os outros também que me ajudaram a compreender o sentido do sofrimento. Aí eu procurei ler o que é sofrimento. Qual é a importância do sofrimento? Por que o homem sofre? Então, caro colega, aí vamos partilhar e compreendermos este sentido do sofrimento. Quando falamos do sofrimento, dicionário da língua portuguesa diz assim: sofrimento, conforme aqui vai apresentar, sofrimento seria sentir, seria padecer, seria experimentar, seria passar, seria suportar, tolerar dores, seria também ser atormentado. Isso tudo ou melhor, significa sofrimento. Isso no dicionário da língua portuguesa. Passar na dor. Passar. Então, isso nos revela que todo aquele que sofre tem que passar por uma determinada, por uma dor, sofrimento. Mas qual seria o sentido do sofrimento? É que milhares de pessoas percebem que sofrimento é mal. Acham que sofrer é mal, não é bom, não tem graça. Sofrimento. Mas o sofrimento tem um poder. E muitas das vezes nós encontramos a salvação por causa do sofrimento. Nós encontramos aquilo que nós chamamos de alegria graças ao sofrimento. Porque depois de sofrimento encontramos o resultado que nos dá como recompensa. Mas agora, ok. Sofrimento também, aqui os filósofos compreendem que é um sentido de um fruto da escolha causada por dor ou angústia. Mas também sofrimento para eles é dor. E esta dor é facto e faz parte de vida, assim como alegria e prazer. Como alegria e prazer faz parte da vida, também não é exceção o sofrimento. Por isso, o sofrimento é necessário. Como dizia Nuno Santos, sofrimento é necessário e não se deve desprender-se do sofrimento. É bom sofrer. Aliás, não é bom sofrer, mas é necessário sofrer. Agora, tem uma senhora muito interessante que já tenho assistido às suas palestras, né? Cecília Antipoff, é uma senhora brasileira, disse assim: a tempestade vem para mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então, o sofrimento também pode se comparar a uma tempestade. Toda tempestade tem que deixar rastros de dores, tem que deixar rastros de angústia. Então, isso é sofrimento. Mas este sofrimento é este mesmo que vem construir, mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Sem sofrimento não haveria mudanças. Por isso disse, no princípio, é necessário o sofrimento, mas não é bom. Mas é necessário por quê? Porque graças ao sofrimento, o mundo se movimenta, as pessoas se movimentam, o indivíduo se movimenta, graças ao sofrimento. Mas também, diz assim, sofrimento é um forte motivador que faz os homens procurarem novas formas e buscarem novos talentos, novas ciências, novas formas de viver e conviver. Até mesmo os homens se relacionam, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, os homens se relacionam graças aos sofrimentos. O rico se relaciona com o pobre graças ao sofrimento, muitas das vezes. Por quê? Quando o rico sofre uma fome, ele tem que se relacionar com o pobre que vai fazer só uma chama, ou que vai procurar formas de poder produzir e alimentar. Isso
é uma forma também de relacionarmos por meio do sofrimento. Mas também países que não possuem bens e que precisam se encontrar com outro país que tem. É por causa do sofrimento. Passou a uma determinada dor, de não ter alguma coisa, e se relacionou com outro estado, outro país, para poder adquirir e passar daquela dor, passar daquele sofrimento. É um sentido também de relacionarmos-nos graças ao sofrimento. Mas não é aquele relacionamento que Thomas Morris tem dito, né? As relações entre as ilhas. Não estou nesse sentido, mas não termina aí. Pode ser um dos pontos também. Mas as relações diplomáticas, muitas das vezes também têm sido graças a este sofrimento. Mas ok. Também tem dito assim, ou ele disse assim, desperta a perseverança, capacidade de suportar conflitos e dores, mas também a resiliência, graças ao sofrimento. O sofrimento é um meio que Deus usa para fazer crescer na fé. Ora, caro amigo, Deus usa o sofrimento como instrumento. Deus usa instrumento de sofrimento para o homem, para poder compreender, estudar e também treinar o homem, né? Por isso, Deus dá ao homem sofrimento para servir-lhe de um instrumento, para poder sair numa determinada situação em que se encontra. Mas também Deus, como usa sofrimento como meio para crescer na fé, isso Pedro diz assim. Sofrimento é comparado à ação do fogo. Até o ouro, a prata, é pelo fogo. Mas justamente usa também o sofrimento como elemento purificador, que prova, torna o homem aperfeiçoado, confirmado. Deus usa o sofrimento para refinar-nos. Isso pode se encontrar no livro de Job também, né? O sofrimento de Job tinha um sentido de sofrer, mas depois, mais tarde, poder adquirir a coroa humilde da vitória. Mas não só, o sofrimento também pode ser, nem sempre é mau. Né? O sofrimento nem sempre é mau, como os homens percebem e as pessoas compreendem do sofrimento ser mau. Não é verdade assim, ou não é bem assim. Sofrimento não é todo ele mau. Por isso eu disse, sofrimento é necessário. Por quê? Já na Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 2 a 3, os discípulos perguntaram, ou então falaram para Jesus, ou perguntaram a Jesus assim, Rabi, quem pecou, ele ou os pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu assim, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Aqui está o sentido do sofrimento. Nem sofrimento todo é mau. Mas também em Timóteo 2, né, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, assume a tua parte do sofrimento como bom soldado de Cristo. Aqui está a recomendação. O sofrimento deve ser assumido, deve ser reconhecido, deve ser compreendido e enfrentar-se. Caro amigo, aí pode deixar o like, pode comentar, e por hoje terminamos por aqui. E mais uma vez, foi um assunto de sofrimento que muitas das vezes também inquieta muitos. Eu não compreendia qual seria o sentido do homem sofrer, mas também, graças a muitos autores, compreendi que sofrer é necessário. Aquele abraço e até mais.